Imagina um pequeno reino encravado nas cordilheiras do Himalaia, sem saída para o mar, espremido entre dois gigantes. A China ao norte, mais especificamente o Tibete ocupado, e a Índia ao sul, leste e oeste. Um país que durante séculos viveu praticamente isolado do mundo, preservando tradições milenares e uma forma única de budismo tibetano. Mas o que torna o Butão realmente especial é sua história recente. Enquanto o Tibete era invadido e o Dalai Lama fugia a pé pelas montanhas do Himalaia em 1959, esse pequeno reino escolheu um caminho completamente diferente. Um rei que decidiu abrir mão do poder absoluto e transformar uma monarquia fechada em uma democracia do bem-estar, criando até mesmo o conceito de felicidade interna bruta como medida de progresso. Como isso foi possível? Porque o Butão conseguiu manter sua independência e identidade enquanto seus vizinhos enfrentavam invasões e conflitos? E qual o papel dessa posição geopolítica delicada na história do país? Vamos descobrir juntos a incrível história do Butão, do reino fechado à democracia do bem-estar. Historicamente, o Butão viu o que aconteceu com seus vizinhos. O Tibete foi anexado pela China. O reino de Sikkim, que ficava do lado, foi anexado pela Índia em 1975. Então eles se fecharam nas montanhas por séculos. Para você ter ideia, o Butão só entrou na ONU em 1971. Televisão e internet só foram permitidas em 1999. Foi o último país do mundo a ter TV. Diferente da Tailândia ou do Nepal, que recebem milhões de turistas, o Butão não quer turismo de massa. Eles têm medo de que hordas de turistas destruam a cultura local e o meio ambiente. Durante a disputa entre Império Britânico, Russo e Chinês na Ásia Central, o Butão ficou ali, quietinho, servindo de estado tampão. Eles nunca foram colonizados. Conseguiram manter a soberania jogando diplomaticamente com os britânicos e depois com a Índia, sem nunca se submeter totalmente. O Butão é um sobrevivente, um pequeno reino budista espremido entre gigantes nucleares, que decidiu que a melhor forma era manter sua cultura intacta, sua natureza preservada e suas fronteiras controladas. É um lugar onde a modernidade chega, mas só se ela pedir licença para a tradição. A felicidade nacional bruta. A felicidade nacional bruta foi introduzida pelo quarto rei do Butão, Jigme Singhai Wangchuck, em 1972. Em vez de medir apenas o PIB, o país decidiu medir o bem-estar e a felicidade dos cidadãos. A felicidade interna bruta é calculada com base em 4 pilares fundamentais: desenvolvimento psicológico, satisfação com a vida e bem-estar emocional, saúde física e mental, expectativa de vida e qualidade dos serviços de saúde, educação, qualidade da educação e acesso a oportunidades, meio ambiente, conservação da natureza e gestão dos recursos naturais. As críticas. O caso dos Lhotshampas. Um dos 4 pilares do FIB é a preservação da cultura. Soa ótimo, né? Mas nos anos 80 e 90, isso foi interpretado de forma radical pelo governo. Havia uma grande população de origem nepalesa, hindus, vivendo no sul do Butão, chamados Lhotshampas. O governo, temendo que essa população crescesse demais e descaracterizasse a cultura budista tradicional, endureceu as regras. Impuseram o código de vestimenta e a língua oficial à força. Quem não provasse cidadania antiga ou não se adequasse era considerado ilegal. Resultado: cerca de 100 mil pessoas, quase um sexto da população na época, foram expulsas ou fugiram para campos de refugiados no Nepal. Como um país que prega a felicidade gera uma das maiores crises de refugiados per capita do mundo, críticos dizem que o FIB serviu de justificativa para um nacionalismo étnico excludente. Para sermos felizes, precisamos ser culturalmente puros. Os desafios da felicidade interna bruta, entre o ideal e a realidade. O Butão ainda é um país pobre. O desemprego entre os jovens é altíssimo. Se o país é tão feliz, por que os jovens estão indo embora?
Existe hoje uma fuga de cérebros massiva, principalmente para a Austrália. Jovens butaneses educados não encontram empregos qualificados e preferem lavar pratos em Sydney a viver a felicidade sem dinheiro no bolso. O governo usa o discurso de "não somos materialistas" para justificar a falta de desenvolvimento econômico. É como dizer: você não tem saneamento perfeito, mas olhe como sua comunidade é unida, você é feliz. Dependência da Índia. O Butão vende a imagem de autossustentável, mas geopoliticamente ele é extremamente dependente da Índia. A Índia treina o exército deles, constrói as estradas e compra quase toda a energia hidrelétrica que o Butão produz, que é a maior fonte de renda do país. Críticos dizem que a felicidade do Butão só existe porque a Índia paga a conta e garante a segurança, em troca de ter o Butão como um escudo contra a China. Sem a mesada da Índia, o FIB colapsaria economicamente. O FIB não é uma mentira, mas é uma narrativa. Ele trouxe coisas ótimas. O Butão é o único país carbono negativo do mundo. A floresta é protegida na Constituição, mas também serviu para encobrir um desenvolvimento econômico lento. Felicidade não substitui saneamento básico. A abertura e a estratégia geopolítica. Até meados do século XX, o Butão era extremamente isolado. O rei Jigme Dorji Wangchuck, terceiro monarca, que assumiu em 1952, foi o primeiro a abrir o país gradualmente. Construiu estradas, trouxe eletricidade, criou escolas e hospitais. Em 1971, o Butão entrou na ONU. Mas o verdadeiro protagonista dessa história é o rei Jigme Singh Wangchuck. Imagine assumir um país pobre, isolado e espremido entre gigantes nucleares aos 17 anos de idade. Quando o pai dele morreu em 1972, Jigme Singh assumiu o trono. Ele percebeu que o Butão nunca seria uma potência militar ou econômica, então decidiu transformá-lo numa potência moral e cultural. Em 1975, a Índia anexou o reino de Sikkim após um referendo controverso. Observando isso, o rei Jigme avaliou a necessidade de agir estrategicamente para preservar a soberania do Butão. Ele manteve relações amistosas com a Índia enquanto afirmava a independência do país no cenário internacional. O monarca assegurou à Índia que o território butanês jamais seria utilizado contra os interesses indianos em relação à China. Até hoje, o Butão não possui relações diplomáticas oficiais com a China devido à influência indiana. O rei adotou uma política de distância educada, negociando diretamente questões fronteiriças para demonstrar autonomia. A transição democrática. Por que um rei abriria mão do poder? Porque um monarca absoluto, amado pelo povo, quase uma divindade, decidiu limitar o próprio poder e virar uma democracia. A lógica era simples: eu posso ser um bom rei e o povo confia em mim. Mas e se meu filho for corrupto? E se meu neto for louco? O futuro de uma nação não pode depender de uma única família. Ele entendeu que a monarquia absoluta é frágil a longo prazo. Para o Butão sobreviver no século XXI, ele precisava de instituições fortes, não apenas de homens fortes. Em 1998, o rei dissolveu o gabinete antigo e decretou que os ministros teriam que ser eleitos pela Assembleia Nacional. Ele criou também um mecanismo onde a Assembleia poderia destituir o rei se tivesse 2/3 dos votos. O povo ficou em choque. Ele mandou redigir uma constituição que garantia direitos humanos, liberdade de imprensa e eleições multipartidárias. A reação do povo. Os camponeses diziam: não queremos democracia, os políticos são corruptos, eles brigam, nós queremos nosso rei. O rei teve que viajar de vila em vila fazendo comícios para convencer as pessoas a votarem. Ele vendeu a democracia como um dever cívico. Em 2006, ele abdicou em favor do filho, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, o atual rei. Ele não queria esperar morrer para passar o trono.
Queria que o filho assumisse enquanto ele ainda estivesse vivo e com saúde para atuar como conselheiro. Ele passou o bastão e foi viver numa cabana simples na floresta, saindo dos holofotes. Em 2008, o Butão teve sua primeira eleição democrática real. O partido vencedor era formado basicamente por antigos conselheiros do rei e monarquistas fiéis, ou seja, o povo votou em quem eles achavam que o rei gostaria que ganhasse. Hoje, o Butão é uma monarquia constitucional. O rei ainda é muito influente, mas o primeiro-ministro é o chefe de governo, responsável por administrar as políticas públicas. O Butão hoje vive um dilema. Ele precisa se modernizar para dar emprego aos jovens, mas se modernizar demais, ele perde a alma que o torna único. O principal problema é que milhares de jovens estão imigrando, principalmente para a Austrália, para trabalhar em subempregos, mas ganhando em dólar australiano. Aldeias estão ficando vazias, só com idosos. O governo está em alerta porque está perdendo a geração que deveria liderar o país. É possível ser feliz sem ser rico? É possível preservar tradições? Essas são perguntas que o mundo todo está observando. Ao longo da história, não foi apenas o Butão que percebeu ser necessário escolher cuidadosamente quando se abrir e como se resguardar para sobreviver entre potências. A Mongólia, por exemplo, também conseguiu preservar sua identidade cultural, mesmo espremida entre Rússia e China. Mas essa é uma história para outro vídeo. E você, o que acha? O Butão é um exemplo de resistência cultural? Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, considere se inscrever no canal e deixar o like.